Chegamos ao nosso terceiro e último devocional aqui juntas no nosso curso Jardim Secreto. Tem sido uma honra para mim passar esses dias aqui com você, trilhar essa jornada. Nós já tivemos a nossa aula de número 1, o devocional 1, já tivemos a nossa aula de número 2, o devocional 2 e agora nós estamos no devocional de número 3. E amanhã, certo? A gente vai ter a nossa última aula juntas, ao vivo, lá no meu canal do YouTube, às 8 e 7 da noite. E esse devocional aqui é para a gente aprofundar o que nós já vimos na aula 1, na aula 2 e também para preparar o terreno do seu coração para aquilo que Deus tem para falar para você através da aula de número 3, tá bom? E o versículo que a gente vai meditar juntas hoje está lá em Isaías, capítulo 58, versículo 11, e ele diz assim: O Senhor os guiará continuamente e lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Então, a Bíblia diz no Novo Testamento, Jesus vai falar sobre isso lá em João 7, que Deus decidiu habitar em nós através do seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que Ele deseja fazer de nós um jardim particular para si. E como que Deus vai fazer isso na nossa vida? Através de um relacionamento de intimidade. Quando ele fala desse jardim, desse pomar, desse lugar frutífero, ele está fazendo uma analogia acerca do nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento, de intimidade, no secreto. Jesus, ele quer que nós plantemos a nossa vida e que nós coloquemos a nossa confiança nele e no seu amor. Eu já falei sobre isso com você ontem no nosso devocional de número 2. E Pri, mas como que eu vou fazer isso na prática? Como que eu vou ser esse jardim secreto, tá? Que Deus quer? Como que eu vou viver essa vida de intimidade? Isso acontece quando a gente vive um estilo de vida devocional. Calma, Pri. Quer dizer que agora eu vou viver a minha vida trancada no quartinho secreto, de joelhos dobrados, com a Bíblia aberta, cantando louvor e ouvindo a voz de Deus? Claro que não. Vida devocional, tá? Eu vou falar mais sobre isso na nossa aula de número 3, mas vida devocional não é só um momento, tá? Que você tira ali 30 minutos do seu dia. Mas vida devocional é um estilo de vida em que você dedica cada instante, cada momento da sua vida para a glória de Deus, tá bom? Não se preocupe que eu vou aprofundar mais sobre isso com você na nossa aula de amanhã. Mas o que eu quero pensar aqui com você, nesse versículo, tá? É que Deus nos chamou para sermos um jardim secreto, um jardim particular para Ele. E nesse versículo ele garante que quando nós nos submetemos ao processo de Deus, que quando a gente abre o nosso coração, quando a gente escuta e atende ao convite de Jesus, como o convite que ele fala lá em Apocalipse capítulo 3, quando ele diz: Eis que eu estou à porta e bato, e se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. Jesus está batendo a porta do nosso coração e o que ele quer é pegar esse nosso coração, tá? Dodói, com pecado, com culpa, com feridas do nosso passado. Esse coração que é como uma terra seca, que é um deserto, um coração infrutífero, sabe? Cheio de dores emocionais, de ansiedade, que não consegue sonhar. Ele quer transformar esse lugar, esse eu que somos, eu e você, quando a gente está cheio de pecado, em um jardim frutífero, um jardim cheio de vida. E como que a gente faz isso, tá? Primeiro, através da comunhão com Ele. Quando a gente abre as portas do nosso coração, a primeira coisa que a gente recebe, e que está aqui nesse versículo de Isaías, é comunhão com Deus. A gente vai contemplar a sua face. A próxima coisa que nós vamos receber é direcionamento. Ele diz o seguinte aqui, olha: o Senhor os guiará continuamente. Não é uma direção agora e você caminha sozinha, não. Deus vai andando com você durante a jornada. Isso significa que a gente não vai mais andar perdida, sabe? Sendo imprudente, sem sabedoria, sem discernimento. Por quê? O próprio Espírito Santo será não só o nosso consolador, mas o nosso mestre e o nosso orientador. E ele vai desenvolvendo em nós a habilidade da sabedoria, a virtude da prudência, que é o quê? Ouvir a voz de Deus e obedecer, tomar decisões baseadas na vontade de Deus. Então, o que a gente vai receber quando a gente se torna um jardim secreto, quando a gente abre o nosso coração?
Em primeiro lugar, comunhão. Em segundo lugar, direção. Em terceiro lugar, ele fala nesse versículo que as nossas necessidades serão saciadas. Nós não vamos andar mais sedentas. E, gente, ser uma mulher saciada por Jesus faz toda diferença na nossa vida. Já dando um spoiler da aula de amanhã, você precisa assistir comigo a terceira aula, porque eu vou explicar para você dos prejuízos que é você andar por aí com sede, sem saciar a sua sede em Jesus, tá? Só que, dando já um spoiler, quando nós nos tornamos um jardim secreto, nós temos a nossa necessidade saciada. A gente tem também, como ele fala aqui, as nossas forças renovadas, e aí a gente vai ter saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. Os 3 pilares da nossa vida vão estar alinhados. Você vai ser uma mulher que vai viver a vida abundante que Jesus conquistou na cruz para você. Outra coisa que a gente percebe é que nós seremos frutíferas para a glória de Deus, como fala lá em João capítulo 15. E o seu Espírito Santo estará em nós como uma fonte a jorrar vida e vida abundante a partir do nosso coração. Pri, aonde está isso? João capítulo 7, do versículo 37 ao 39, Jesus diz que aqueles que creem nele, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deus quer fazer jorrar um rio de água viva dentro do meu coração e dentro do seu coração. E esse rio, ele vai gerando vida, ele vai lavando nossa mente, lavando, sabe, os nossos pensamentos, vai trazendo pureza, santidade. Mas ele traz também cura, ele traz paz para o nosso coração. Só que ele fala que é um rio que jorra, que é um rio abundante, ou seja, não vai ficar só em você. Esse rio vai ser derramado na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, por onde você andar. Você vai se tornar uma mulher que é usada por Deus para saciar a sede do coração de outras pessoas, tá? Então, amanhã, na aula 3, eu vou te mostrar exatamente qual o caminho para viver essa vida de intimidade com Deus e no secreto. Qual o caminho para você romper de uma vez por todas com o seu passado, sabe? Para você vencer o deserto que está aí estabelecido na sua vida, ou seja, na sua vida, né, externa, ou seja, no seu interior, no seu coração, o passo a passo para você vencer. Então, eu espero você amanhã na nossa aula de número 3. O tema dela vai ser como ser um jardim secreto. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Jesus, ele quer fazer de mim e de você uma fonte, um jardim particular, selado, fechado para ele, onde ele tem livre acesso ao nosso coração, onde ele tem livre acesso para nos transformar, nos curar, para podar quando for preciso, mas também para dar crescimento para a nossa vida, para fazer com que a sua vida floresça, para que então você se torne uma mulher frutífera, tá bom? Esse foi o nosso devocional de hoje. Que Deus abençoe muito o seu domingo, que Deus abençoe o seu dia, tá bom? E nós nos encontramos amanhã, às 8 e 7 da noite, tá bom? Lá no meu canal do YouTube, pra gente encerrar com chave de ouro o nosso curso gratuito Jardim Secreto, tá bom? E lembra também que amanhã, tá? Durante a aula, eu vou abrir a minha nova comunidade, a Comunidade Florescer, que é uma comunidade para mulheres cristãs que amam e que desejam estudar a Bíblia junto comigo. E para mim, tá? Vai ser uma honra ter você comigo na comunidade. Amanhã eu vou te explicar tudo sobre ela e tirar todas as suas dúvidas, além do encerramento do nosso curso, tá bom? Então é isso. Deus te abençoe, um ótimo dia e eu te espero amanhã, 8 e 7, para a nossa aula de número 3.